Olá, tudo bem por aí? Começando mais um programa Construção e Valor aqui pela TV Band Vale e também em todas as nossas plataformas digitais. É um prazer ter vocês, como sempre, aqui comigo, falando do mundo corporativo, do mundo de negócios, do mundo de carreira e, obviamente, muita informação para construir muito valor na sua vida, né, em todo o seu negócio, independentemente aonde você vai aplicar. O nosso objetivo sempre é trazer aqui informação desse mercado, seja ele qual for a sua área de atuação. Bom, hoje no nosso programa a gente vai falar de algo que é de suma importância nos nossos negócios e no nosso dia a dia. A gente vai falar um pouquinho de relacionamento e comportamento do consumidor. Cada vez mais nós estamos observando que as empresas estão olhando mais com viés para o cliente, olhando mais para o cliente, dando mais atenção para o cliente. Certamente você já passou por alguma situação parecida quando você foi num estabelecimento e alguém falou: olha, tem como você avaliar o meu atendimento? Quando você recebeu uma mensagem de telefone ou uma ligação, no final de um atendimento a pessoa fala: olha, você pode no final fazer uma avaliação do meu atendimento? O que é isso? Isso demonstra naturalmente que as empresas estão fazendo o quê? Olhando para você, olhando muito mais, né, para o comportamento de quem está adquirindo um produto ou um serviço. Inclusive, a gente vai colocar aqui uma matéria muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que é essa matéria que faz o seguinte: CX faz empresas crescerem 190% mais que a média, diz estudo. O que é CX? Nada mais é do que a experiência do cliente, né? A relação com o consumidor. E isso, naturalmente, vai trazer para nós a importância que as empresas estão tendo, e aí a gente vê aí nessa matéria que as empresas cresceram 190% mais que a média, diz estudo, isso nos últimos 3 anos. Então, nos últimos 3 anos, empresa que decidiu literalmente investir no comportamento e no relacionamento com o cliente, teve esse crescimento exponencial. Então, é muito importante, quero chamar muito a sua atenção para o programa de hoje, seja você que é consumidor, seja você que é empresário, dono de um pequeno estabelecimento, enfim, pequeno comércio. Essa é a bola da vez. Se você não olhar para o cliente como de fato você precisa olhar, você vai ter grandes prejuízos. E não é só em termos de crescimento, mas é de sustentar o seu negócio. Porém, como sempre, nós temos aqui no nosso programa sempre uma pessoa que vem com essa especialidade para poder falar conosco. E eu estou recebendo aqui a Cibele que é especialista no relacionamento com o cliente, tem uma carreira sólida nacionalmente, atuando com diversas empresas nesse viés, nesse contexto. E Cibele, primeiramente, obrigado por você estar aqui no Construção e Valor. Obrigada, Magno. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando o meu conhecimento e a minha experiência com o seu público. Legal. Bom, Cibele, eu já quero então começar, porque a gente viu aqui na matéria que as empresas a empresa que decidiu falou: não, vou olhar para o cliente. Nos últimos 3 anos, em média, elas cresceram 190%. Explica para nós um pouco esse conceito, a sua visão sobre como isso vem tornando-se cada vez mais presente nas empresas, seja o tamanho que ela for. Fala um pouquinho para a nossa audiência, o seu entendimento, a sua vivência e um pouco desse conceito importante. O conceito de experiência do cliente, ele está muito conectado com todas as interações que o cliente tem com aquela marca, com aquele produto ou com aquele serviço ao longo do tempo. Então, o que no final isso significa? A percepção, o sentimento que o cliente tem em relação àquela marca. Porque as memórias são fixadas pelas emoções. Então, essas minhas interações são positivas? Puxa, vale a pena eu continuar sendo cliente dessa marca ou continuar com esse serviço? Então isso traz a fidelização. Agora, se essa emoção é negativa, você foge, fala: não, dessa empresa eu não consumo mais, né? E você ainda fala mal dessa empresa para as outras pessoas, né? Existe um estudo da Consumidor Moderno que fala que 80% dos clientes estão dispostos a recomendar para amigos ou familiares e rede social, né? Porque hoje vai além dos amigos e dos familiares, né? Então, por que isso se tornou um diferencial competitivo? Porque preço por preço pode estar ali, muito parecido. Produto por produto, a mesma coisa. Agora, como essa empresa faz eu me sentir quando eu estou lá com ela? Me sinto acolhido?
Sinto que a empresa entende que eu sou importante? Eu me sinto como único, né? Porque o cliente também quer a personalização. Sim. Poxa, estão me tratando como indivíduo, não estão me tratando como mais um. Então, isso traz a fidelização e as empresas perceberam Sim. isso. Estão cada vez mais preocupadas e atentas a trazer essas experiências positivas para que essas memórias positivas traga a fidelização e esses clientes por recomendação, que é o marketing mais barato, né? Que é o Sim. boca a boca. Você citou duas coisas aí que eu acho que é legal a gente trazer aqui. Você falou preço por preço, produto por produto. Então, eu acho que isso se deve também às empresas começaram a olhar o seguinte, peraí, eu não estou mais sozinho. Né? Sim. E a segunda questão, eu queria que você falasse também, então, primeiro é essa questão da competitividade, porque acho que, por que é que as empresas começaram a olhar para isso? Também por uma questão de se permanecer no mercado, porque Sim. eu tenho um produto, né? Então, água por água, tá tudo igual, mas a questão é qual copo que eu vou oferecer a água, como que eu vou oferecer, então, o produto é semelhante. E uma outra coisa é esse mundo digital, que é naturalmente essa questão relacionada ou seja, o cliente começou a ter uma voz. Sim, o cliente começou a ter uma voz. Por quê? O comportamento do cliente foi mudando, né? O cliente mudou. E nem todas as empresas estão conseguindo acompanhar essa mudança. Ou não tem a velocidade para acompanhar essa mudança. Então, pós-pandemia, então, trouxe uma outra realidade, né? Trouxe o digital, muito mais presente na nossa vida. Então, o cliente está cada vez mais digitalizado. Muitas vezes ele tem mais informação do que a nossa turma de vendas ou a nossa turma de atendimento. Ele já chega com mais informações. Ele já pesquisou, está ali ó, na palma da mão dele, no smartphone. E aí esse cliente, muito mais exigente, independente da idade, tá? Hoje a gente tem pessoas 60 mais digitalizadas, né? Isso é uma realidade. E aí, quando você faz uma promessa, né? Aquela marca, aquele produto, aquele serviço, te traz uma promessa. Sim. Né? Ao longo da compra. E aí é quando você vai comparar, quando você começa a usar. E aí, essa promessa atendeu a minha expectativa ou não atendeu a minha expectativa, né? E aí, se não atende a expectativa, esse cliente está impaciente, ele quer tudo para ontem. Ele quer ter rapidez, né? Ele quer que a informação venha rápido, ele não quer, eu demoro 5 dias úteis para te... Né? O cliente não quer esperar 5 dias. Me manda um e-mail. Me manda um e-mail. Abre um chamado no portal. Nossa, você quer matar o cliente, né? Fala para o cliente acessar o portal e abrir um chamado. Então, esse cliente também está intolerante. Eu quero só te interrompendo chamar esse ponto. Eu acho que toda mudança da empresa tem essa... Você citou aí o comportamento do consumidor. O cliente hoje ele está acostumado a ter um nível de atendimento. Então, você que está assistindo em casa, por exemplo, pensa comigo uma coisa. Você hoje pede o aplicativo pelo celular, né? No aplicativo do celular você chama um transporte, você pede uma comida, você compra um vestuário, você compra qualquer tipo de vestuário, você compra um eletrônico, você compra um eletrodoméstico. Então, e o que acontece? Você quer comprar ali e você fala assim, o melhor e entrega mais rápida. Você vai pedir uma comida, você vai lá pelo filtro, tempo de entrega. Ou seja, as pessoas elas estão cada vez mais, como você citou aí a palavra, intolerantes. Elas querem tudo para ontem e querem tudo com qualidade. Né? Ninguém chama o Uber e espera meia hora. Não, você cancela. Né? Ninguém chama um aplicativo e espera, vou pedir uma comida por um aplicativo, tá demorando 3 horas. Não, passou de 30 minutos, a pessoa já começa a escolher outro produto. Né? Então, assim, você acha que essa visão das empresas tem muito a ver? Qual é a conexão que tem em relação a esse comportamento? Tudo. As empresas têm total consciência. Né? E tem empresa que está se adaptando, porque você tem que adaptar tecnologia, pessoas, processos, cultura, né? Tudo isso você tem que trabalhar dentro da empresa para atender essa necessidade do consumidor. E a tecnologia, às vezes ajuda, às vezes não ajuda. Às vezes, coloquei aqui um atendimento via bot, vai ajudar mais rápido o meu cliente. Só que esse bot tem a limitação, aí o cliente fica bravo, aí o cliente liga. Então, o que eu acho, assim, as empresas estão
migrando, mas nem todas conseguiram. Até porque a tecnologia não resolve um problema de processo, de cultura e outras coisas mais que as empresas têm que se preparar antes. Tem que se preparar, porque você tem que ter uma equipe preparada para entender esse consumidor e para atender esse consumidor. Tem cliente que não vai no digital. Tem cliente que fala, a gente tem, né? O mundo hoje é digital, é físico e digital. Tem cliente que é analógico, tem cliente que é digital. A gente tem, eu acho que pela primeira vez na história, né, nós temos no mercado consumidor clientes que veio da geração baby boomer lá, que hoje tem cerca de 80 anos, e a geração que está totalmente digitalizada, todo mundo consumindo, todo mundo comprando. No mesmo nível. No mesmo nível. Então, tem pessoas que vão, puxa, estou com uma dificuldade, né, eu quero falar com alguém. Então, a sua equipe os canais têm que estar disponíveis, a sua equipe tem que estar preparada para se conectar com esse cliente, para entender o problema desse cliente, para falar, não, o procedimento é assim, não. Vamos juntos encontrar uma melhor solução. Então, tem empresas caminhando e tem empresas que ainda estão na era do saque, né? E aí, E aí tem uma coisa muito importante também, você falou aí do cliente, né? A intolerância dele se dá também por todas as questões, não só na hora de comprar, mas de resolver um problema. Sim. Né? Porque quando a gente fala do relacionamento com o cliente, aí não é só numa relação de consumo, mas numa relação pós-consumo. Sim. Né? Eu vendo alguma coisa para alguém e depois eu esqueço esse alguém. Porque existe muito esforço, muito investimento para trazer esse cliente para dentro de casa. Mas e depois, para reter esse cliente? Para fidelizar esse cliente ao longo do tempo? Né? Esse esforço tem que existir. Sim. Né? E a experiência do cliente, ela não está só no momento da compra. Ela está também no pós-venda, no momento que aquele cliente precisa de você. Para tirar uma dúvida, para resolver um problema. Como que você atua no solucionamento, né? As empresas têm que ser boas de solucionamento. Até porque eu acho que o que também que existe é essa mudança nas últimas décadas. Eu acho que essa transformação digital trouxe e evidenciou muito isso. Mas o que também eu acho que tem a ver é que lá atrás, quando a gente falava agora há pouco, produto por produto, só que antes só tinha um produto. Sim. Só tinha um ou dois. Então é aquela história, bom, a pessoa vai comprar. E de repente começaram, acho que o nível de competitividade aumentou tamanha forma que agora o produto por si só não é mais o suficiente. A experiência, a maneira como eu vendo aquele produto tornou-se muito mais importante até mesmo que o produto em si. É como eu dizer, eu entrego no prazo, eu vendo a comida quente, né? Eu te vendo a pipoca, eu te dou o sal. Não, peraí, isso é obrigação sua. Então, isso é o mínimo esperado. Olha, eu vou te vender... Não, eu te ofereço segurança nesse transporte. Não, peraí, segurança, qualidade, pontualidade. O que antes era um diferencial, de certa forma, não é mais. O que foi agora você citou aí, né? É a experiência, é o como ele se sentiu bem atendido, quanto ele se sentiu bem acolhido por aquela empresa, seja a prestação de serviço ou mesmo um produto, né? Porque as pessoas hoje não têm tempo a perder. Quem tem tempo a perder para resolver um problema? Então, a gente tem que respeitar o tempo do cliente. Os processos, todos esses canais de atendimento, eles têm que fluir muito bem. Eles não têm que fazer o cliente ter um esforço enorme para interagir, para resolver um problema com você. Sim. Né? E só para finalizar esse primeiro bloco, eu queria saber o seguinte, assim, traz para a gente uma rápida percepção para quem está nos assistindo, nos ouvindo, como que você observa as empresas, elas, na sua leitura, elas estão se preparando, elas estão investindo, você acha que isso ainda, isso tem crescido, ou você acha que a gente está muito ainda devagar, poderia estar mais rápido? Qual que é a sua leitura nesse sentido? Olha, poderia estar mais rápido. Né? E eu vejo algumas empresas que eu vou prestar consultoria que eles têm a vontade, eles querem fazer. Só que quando você entende que elas ainda estão focadas no produto ou no serviço, sem pensar naquele cliente que vai usar esse produto ou esse serviço, é um processo mais longo de transformação para a centralidade no cliente. Mas tem aumentado, sim. Tem aumentado. Mas ainda vai demorar um pouquinho para a gente perceber. Talvez isso tenha a ver, está voltada para o produto e às vezes está voltado naturalmente, eu acho que o empresário, seja ele
o tamanho e o porte que for, às vezes tem muita pessoa que ainda está olhando para a sustentabilidade financeira da empresa, então tipo assim, eu não tenho tempo para mexer com isso agora, eu preciso vender, eu preciso faturar, mas lembrando, né, é um investimento. Existem algumas coisas nas empresas que o investimento ele não traz retorno, né, a curtíssimo prazo. Né? Você vende para alguém. Se você não tem cliente para comprar mais, como é que você faz? Então a gente tem que achar o meio termo, um equilíbrio, né, para isso. Dessa paixão pelo produto com a paixão pelo cliente. Eu acho que a gente chegar no meio termo já está ótimo. Até porque uma coisa depende da outra. Bom, pessoal, olha, a gente está conversando aqui sobre relacionamento, né, das empresas com os consumidores, né, a experiência do cliente, conversando aqui com a Cibele, mas a gente vai para o intervalo, a gente volta já já e no segundo bloco a gente vai trazer aqui uma matéria que nós fizemos com algumas pessoas aqui da cidade, aqui de São José dos Campos especificamente, entendendo um pouquinho o que esses comerciantes, a gente pegou um nível ali de comerciante, comércios, empresários estão fazendo para manter a fidelização junto aos seus clientes. Aguenta aí que a gente volta já já. Pessoal, voltando aqui, programa Construção e Valor na TV Band Vale. Olha só, hoje nós estamos falando sobre a experiência do cliente. Você que está nos assistindo, seja você, cliente, consumidor, ou você empresário, você que investe, você que tem algum comércio, enfim, é extremamente importante olhar, porque nós dissemos aqui no início do programa uma matéria que mostra que as empresas que decidiram investir em relacionamento com o cliente cresceram 190% em média nos últimos 3 anos. Isso porque, obviamente, o cliente ele tem sido cada vez mais protagonista, né, para as empresas que querem vender um serviço ou um produto. E eu estou conversando aqui com a Cibele, que está contribuindo maravilhosamente bem conosco aqui hoje, mas antes mesmo da gente continuar aqui, Cibele, nós fomos para a rua. Vamos entender um pouco de alguns consumidores, de alguns empresários, como que eles estão fazendo com os consumidores em relação a isso. Então a gente foi para a rua, vamos rodar a matéria aí para a gente ver como é que os empresários aqui da cidade estão fazendo para poder trazer essa perpetuidade em relação aí aos clientes e ao relacionamento. Vamos lá para a matéria. Para garantir uma boa experiência do cliente, eu acredito que o empreendedor, o empresário que está começando, que é o meu caso, ele tem que quebrar a lógica da venda. Não você simplesmente chegar no seu cliente e você ofertar. Você tem que primeiro jogar a sua atenção para aquela pessoa. Você recepcionar a pessoa, você vê quem está chegando. Com isso, você já abre um leque, uma abertura para o seu cliente para ele se sentir bem no lugar. E após isso, você captando a atenção do cliente, ele se sentindo especial, como que a gente fideliza? A gente faz ações de volta ao cliente como um cartão fidelidade, a gente pode bonificar o cliente com um produto específico, entendeu? É uma forma que a gente dá o carinho pro cliente, como se ele viesse à nossa casa. Eu uso 2 coisas, né? Qualidade do produto e qualidade no atendimento, né? O cliente, quando ele vem, ele tem uma experiência boa, ele se sente acolhido, ele gosta, né, do que ele tá sentindo ali. Eu acho que isso marca e faz ele querer repetir de novo essa situação. Tentar fazer o possível para ter uma junção boa com ele nesse sentido. Às vezes a gente pensa que tá dando o melhor, né? Eu tô tratando ele como eu gostaria de ser tratado, mas você tem que tratar ele como ele gostaria de ser tratado. Um padrão de atendimento na recepção, né? Que a gente chega a servir um café para os nossos clientes aqui na barbearia, tenta deixar eles mais à vontade, tenta oferecer um espaço mais acolhedor e mais cômodo para cada um deles, sem contar na qualidade do corte e da barba, né, que são os principais que a gente oferece aqui. Eu apresento a loja para ele, ele vê os modelos, ele vê os valores, que já é bem acessível, um atendimento maravilhoso, porque eu acho assim, eu sou cliente, sou vendedor, mas sou cliente. Se o cliente ele for bem atendido no local, ele volta e traz mais gente. Então, primeiramente é atendimento. Não adianta você ter um ambiente chiquérrimo se não tiver um atendimento bom. Bem, Cibele, a gente pôde ver na matéria, você viu que a gente pegou ali comerciantes, pessoas ali, você viu ali aquela loja de noivas, pegamos a barbearia, a cafeteria e até o cara ali que está ali vendendo caldo de cana.
o que a gente percebe é que todo mundo percebeu que se eles não olhar com esse viés forte para o cliente, não é só questão de vender mais não, porque no começo lá do programa nós falamos de crescer. Eu diria que eles perceberam o seguinte, ou eu faço isso ou eu não me mantenho, né? Porque se a experiência do cliente é como eu faço o cliente se sentir em relação a mim ou a minha marca, você imagina, o cliente tem que se sentir acolhido, poxa, esse cara me atende tão bem, ele conversa comigo, quando eu venho aqui ele sabe que eu tenho um cachorro, que eu tenho um gato, que eu tenho um filho, você cria uma conexão com esse cliente, né? Que bom que você voltou, que bom que você está aqui de novo. Chama pelo nome, gente, o nosso nome é uma coisa super importante. Então ele sente esse atendimento, esse carinho, vamos dizer assim, de uma forma diferente. E aí ele fala, poxa, vou voltar, é aqui que eu venho. Gosto de lá. Gosto de lá, me sinto bem. É que nem estava ali na matéria. Tem uma pessoa, vamos pensar assim, o caldo de cana, vamos pegar um exemplo mais minimalista, simples, mas muito, acho que colabora bastante. Você tem um monte de lugar que você pode tomar um caldo de cana, tem um monte de lugar que você pode tomar um café, mas se você for bem atendido, você volta. Você volta, você tem que se sentir bem. E o que você diz para quem está nos assistindo como pequenos empresários, comerciantes? Como é que eles podem aplicar e entender se eles estão tendo um bom relacionamento com seus clientes? Porque a gente viu ali que eles usam estratégias. Puxa, eu converso, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Que nem a gente pôde perceber a maneira como eles tratam, pensando um pouco no ambiente, no som. Ok, isso é para trazer uma experiência. Mas como que eles... Que dica que você pode dar? Porque a gente sabe que as grandes empresas têm softwares que vai lá, CRMs, né? Que são softwares que medem isso, que soltam pesquisas, mas o pequeno comerciante, o dono de um pequeno comércio, né? Como que ele pode trazer essa métrica para falar assim, puxa, será que eu estou atendendo bem meu cliente? Que dica que você pode dar aí? Que eu acho que isso é muito importante para esse empresário. Porque assim, às vezes a gente pensa que precisa de muita tecnologia e muitos recursos para isso, mas a gente não precisa. Hoje em dia todo mundo tem um WhatsApp, manda uma mensagem, oi Cibele, você esteve a última vez com a gente aqui em tal dia, seria um prazer ter você de novo aqui, conte sempre com a gente, para quando você tiver uma necessidade assim, se conecta. Obrigado por ter passado aqui hoje, tomado um caldo de cana. Nossa, que bom que você passou aqui hoje. Foi muito bom ter você aqui comigo. Volta, tô te esperando de novo. Isso é um mimo, né? Você fala, nossa, que legal. Tem empresas, até empresas de luxo que mandam cartinha escrita à mão. Pro cliente. Quem recebe carta hoje? Ninguém. Mas se você recebe, não é uma coisa surpreendente? Porque ninguém mais... Você mandou, escreveu à mão. Oi, Cibele, você veio aqui... E é tão barato, né? A loja de noiva é tão barata. Você veio aqui, eu sei que o seu casamento foi em tal dia, ou vai ser em tal dia, desejo muitas felicidades para você. Que o vestido que você alugou, comprou aqui com a gente, né, te deixe mais linda e mais maravilhosa ainda nesse dia tão especial. Gente, coisa simples, mas tem que escutar ativamente, você tem que estar atento. O que esse cliente fala? Como ele está se comportando? Como que eu vou criar essa conexão? O cliente dá sinais. A gente tem que ficar atento a eles. Então, acho que é importante dizer, porque às vezes as pessoas, como você mesma disse, às vezes as pessoas acham que precisa, de repente, né, você que está assistindo vai falar assim, eu preciso de ter uma estrutura. Não. Manda um WhatsApp, conversa, né, agradece, faz um mimozinho, faz uma simples, né, vai tomar um café. Eu acho que tudo é uma questão. E aí, existe a questão também daquela pessoa que começa a crescer. Começou a crescer, começa a implantar um processo, começa a entender um pouco a cultura da empresa, começa a mostrar para o funcionário a famosa frase que a gente ouve em muitas empresas, o famoso sentimento de dono, pertencimento. Não, olha aqui, atenda esse cliente como se fosse a sua empresa e tudo mais, né? Porque a gente vê também isso, né? As empresas precisam, à medida que elas começam a crescer, elas perdem essa identidade. E aí aquele dono que até então lá atrás atendia de uma forma mais individual, começa a perder porque ele não implantou o processo da cultura para que ela possa, né? Isso tem que ser, as pessoas têm que ficar muito atentas, os empresários, esses comerciantes,
Isso tem que ser perpetuado. Sim. Como que eu vou perpetuar? Esse meu colaborador, ele tem que entender desde o primeiro dia que isso é um valor que vai ser considerado ali na empresa. É um valor importante, essa atenção, esse cuidado, esse carinho com o cliente. Isso tem que ser perpetuado. Aí entrou mais um, continua todo. É um trabalho de conscientização até isso entrar no DNA. Sim. Né? E você acha que vale a pena também, trazendo como dica, me veio à mente aqui agora, né? Às vezes a pessoa, você está assistindo em casa, tem um pequeno comércio, né? Então, assim, o que é importante? Vamos falar, pessoal, o cara do café. Aí tem lá um atendente, é novo, e aí ele fala, pô, ele chega um dia para trabalhar injuriado, vai atender de qualquer jeito. Ah, tô de saco cheio e tudo mais. Mas o que acontece? Vou dar um exemplo. Eu percebi isso um dia quando eu fui numa farmácia. A menina estava lá e ela falou assim, olha, tem como se avaliar meu atendimento? Certamente aquela farmácia tinha algum programa, Sim, né, de bonificação, de prêmio, alguma coisa. Então acho que é uma dica interessante para quem tem um pequeno comércio, pequena empresa. Ó, cria aqui uma nota de avaliação. Se você for bem avaliado, no final do mês vai ter um prêmio, vai ter um bônus, um reconhecimento. Isso também as empresas têm feito isso, né? Tem feito muito. E tem empresas que têm vinculado o resultado dessas pesquisas, onde você dá nota de 0 a 10, ou tem as carinhas, né? Isso. Ou tem O emojizinho lá. O emojizinho, ou tem a mãozinha assim, É, assim, as isso. estrelas, né? Isso, algumas empresas têm vinculado até a bônus. Sim. Bônus e reconhecimento daquele colaborador. Não precisa ser só lá no bônus, né? Ao Sim. longo do ano, reconhecer aquele colaborador, Plano de carreira. né? Plano de carreira, tudo isso, que proporcionou para o cliente um atendimento diferenciado. Aquele que foi bem avaliado. Né? Então, tem empresas que já estão tendo rotinas de celebração, de reconhecimento, de parar todo mundo um dia para reconhecer aquelas pessoas que prestaram um serviço excelente. Legal. Então, isso já tem acontecido, viu? É bom você que está assistindo em casa, que é empresário, né, seja o tamanho independente do porte da tua empresa, se você quer também que o teu funcionário, que o teu colaborador, né, cuide, zele pela experiência do seu cliente, zele também pelo seu colaborador, de forma com que ele possa representar você, o dono do negócio, o empresário, o investidor, o acionista, para poder fazer isso. Tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Né? Não adianta você só falar e não praticar. Então, quando você é o exemplo, isso vai sendo implantado nessa cultura mesmo com a empresa crescendo. Poxa, Zibeli, é um papo tão gostoso, importante, muito, né, Magno? Sim. Né? Importante para o mercado, importante para as pessoas, para as empresas, porque está todo mundo competindo, né? O mercado cada vez mais tornando-se competitivo em todos os sentidos, né? Não somente com a quantidade de empresas, mas essa transformação digital, ainda mais agora com inteligência artificial em todo o processo, empresas implantando esse nível, né, de atendimento, as maiores já com esse viés, né, porque a transformação digital a gente não deu tempo para falar aqui, mas a gente sabe que a pessoa, cada vez mais ela fala, eu sei que eu estou falando com um robô, né, vamos dizer assim, mas as pessoas querem se sentir humanas também, né, então... Muito bom esse papo, quero agradecer você foi um prazer, pela Magno, presença muito aqui no bom. Construção de Valor e volte sempre quando puder e quiser. Voltarei. Tá muito bom? obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, esse foi o papo aqui com a Cibele Fischer, que nós conversamos a respeito, tá, do relacionamento. Eu acho que eu finalizo aqui essa fala com a Cibele dizendo para você, olhe com esse carinho, com essa atenção. Mas isso não é um diferencial da tua empresa. Isso é uma questão de sobrevivência do teu negócio. Se você quer manter-se no mercado, coloque o cliente como centro, né, de tudo. Porque se o cliente, de fato, for o centro de tudo, o seu produto vai ser voltado para o cliente, o seu atendimento vai ser voltado para o cliente, tudo que você fizer será direcionado para o cliente. Tá bom? Então agora vamos ao quadro Dicas de Valor. Roda a vinheta. A dica de valor que eu tenho para dar hoje, na verdade, é um aspecto que deve ser considerado por todo tipo de pessoa que vende algum tipo de produto na internet, tanto físico ou também digital. Ter a possibilidade de identificar o comportamento do seu usuário na sua aplicação acaba sendo fundamental na sua página de vendas, no seu website, no seu sistema, dependendo do seu modelo de negócio, para que
através de dados você consiga identificar possíveis gargalos ali na sua aplicação, no seu funil de vendas, ou até mesmo para identificar o grau de consciência do seu cliente em relação ao seu produto. Assim você pode passar para o time de produto e assim eles podem otimizar completamente a jornada e também o produto que está sendo vendido. Uma das formas de você identificar o comportamento do seu usuário na sua aplicação é utilizando da programação com uma ferramenta bem configurada de Analytics. Dessa forma você pode utilizar de dados para alavancar o seu negócio, para você potencializar seu funil de vendas e assim otimizar ainda mais a taxa de conversão. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um programa Construção em Valor. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Hoje nós falamos aqui desse tema muito importante, muito sensível, essencial para as empresas, para as pessoas. Então, você que é consumidor, fica atento quando você estiver consumindo algum produto ou algum serviço das pessoas para observar o quanto elas estão tendo esse nível de atenção para com você, consumidor. É muito importante. E você, empresário, como a gente disse bastante no programa hoje, comece a olhar para o cliente de uma outra forma, não com viés superficial, mas comece a olhar com mais cautela, com mais carinho, com mais empatia, com mais cuidado, porque sem dúvida a perpetuidade, a perenidade do seu negócio, ela só vai fazer sentido se o cliente estiver no centro de tudo e você estiver literalmente trazendo para ele uma solução, seja produto ou serviço, que ele seja o centro do negócio, tá bom? Obrigado pela sua audiência, continua seguindo a gente lá nas plataformas digitais, dá lá o seu like, dá lá a sua curtida, né? Siga-nos para que esses conteúdos cada vez mais possam ficar ainda mais relevantes e chegar a um número maior de pessoas. Obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa.